Olá, eu sou a Silvia Castro, sou produtora de conteúdos socioambientais e criei o Na Boa para ser mais um canal de boas notícias, onde eu apresento pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Hoje eu vou falar sobre um assunto que voltou a dominar os noticiários, mas que na verdade poderia ser falado todos os dias, todos os meses, o ano inteiro. Afinal, o racismo é uma constante, acontece a todo momento. E o que é pior, pelos 4 cantos do mundo. A essa altura do campeonato, em pleno 2023, já não causa mais nenhum efeito dizer apenas não ao racismo. A cada escândalo é preciso falar, explicar o termo antirracismo e mostrar como aplicar na prática esse posicionamento. Por isso eu convidei a Letícia e a Lili para esse bate-papo. Elas fundaram juntas com outros pais a EP Diversidade Racial, um movimento da Escola Parque do Rio de Janeiro que tem como objetivo trabalhar a temática do racismo na escola. Não é isso, meninas? Obrigada, viu, por estarem aqui comigo, por terem aceitado esse convite e para a gente aprofundar mais nesse tema e, quem sabe, conscientizar cada vez mais pessoas, não é isso? É um prazer estar com você. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar ideias e de trocar aqui nesse espaço. Olá, Silvia, obrigada por estarmos juntas, passando um pouquinho da nossa experiência, que é uma caminhada que está apenas iniciando. Bom, primeiro eu queria começar com vocês explicando, né, o que é o EP Diversidade Racial, como é que surgiu essa ideia? É um grupo de pais da Escola Parque que começou a se incomodar com aquela bolha branca na Zona Sul. Nos unimos e começamos a trabalhar em parceria com a escola, apresentando projetos, criamos GTs, apresentamos a metodologia de diálogos, ajudamos a realizar um censo, ajudamos na contratação de professores negros, maior representatividade, também propostas para aumentar o número de bolsistas. E foi em parceria, uma parceria de pais com a escola que tem dado muito certo. Começou em 2019, né? A gente já está aí há um tempinho, fomos prontamente abraçados pela escola. É claro que é um processo, né? Gostaríamos de já estar num outro patamar, mas a gente acredita que toda mudança leva tempo. Então, hoje em dia, tem muita coisa que já roda sozinho dentro da escola, que a gente nem tem mais interferência nenhuma, e outros projetos ainda estamos desenvolvendo, são projetos que levam um pouco mais de tempo, como é a questão dos próprios bolsistas, mas é isso, eu acho que é um trabalho que a gente começou, não tem como voltar atrás, e que a gente entende também que já está acontecendo em muitas outras escolas aqui do Rio. A gente tem uma troca com outras escolas que também já estão fazendo coisas muito semelhantes, através também da iniciativa de grupo de pais e mães. Agora, me tira uma dúvida. A Escola Parque, eu já tive a oportunidade de conhecer, mas para quem não conhece, a gente está falando de uma escola particular. E como a maioria das escolas particulares, não só do Rio de Janeiro, né, mas acho que do Brasil, como é que é a presença de pessoas pretas na escola? Como é que são os alunos? Tem essa diversidade, essa variedade? Ou a gente segue mais ou menos esse padrão que a gente está acostumado a ver, né? Da classe A, B, geralmente as pessoas mais claras, e no mesmo padrão também. Como é que é lá? Tem pouca diversidade, Silvia, mas eu posso te falar que meu filho está na escola há 10 anos, e de 10 anos para cá a gente já vê uma mudança grande. Uma coisa que nos chamou muita atenção no início era o Instagram da escola. O Instagram da escola parecia uma escola na Suíça. Só tinha crianças brancas e louras. Não reflete a realidade do povo brasileiro, né? Então isso é uma coisa que a gente já conseguiu mudar. A gente vê a preocupação deles, eles fotografam muita atividade dos alunos, né? Então a gente já começa a ver a preocupação deles em fotografar essa diversidade. Agora, eu estaria mentindo para você se eu dissesse que é um ambiente diverso. Não é. Como toda escola particular do Rio de Janeiro, na Zona Sul, onde a gente se encontra, ainda temos muito o que melhorar. Mas a gente consegue ver, sim, uma diferença. A saída da escola é uma coisa muito emblemática, né? Você já consegue ver, claro, a maioria é branca, mas a gente já consegue ver uma pequena mudança aí. A partir do momento que a escola assumiu um compromisso com o antirracismo, a gente nota uma mudança, a gente nota uma pequena transformação que é gradativa. Maior número de estagiários negros,
maior número de professores, aumentou o número de bolsistas e a escola passou a ser procurada por famílias negras que querem que os filhos tenham uma educação antirracista, estejam num ambiente que uma cultura antirracista vem sendo consolidada. São valores que as famílias negras procuram. Eu, como mãe preta de 2 meninos pretos, eu não quero que meus filhos aprendam primeiro a escravidão. Não quero que seja a primeira coisa que eles aprendam sobre a África. Eu quero que eles entendam como muita coisa boa, como o berço da civilização, filosofia, como muita coisa saiu da África. Então, é um compromisso que, a partir desse momento, a escola foi se transformando. E as famílias também foram se transformando. As famílias são muito unidas em torno desse valor, desse ideal antirracista. É algo que realmente está se consolidando e vem mudando. E a escola tem uma preocupação muito importante. Eles trazem o antirracismo para o concreto, no dia a dia. Se preocupam em não ficarem estagnados em uma semana antirracista, ou 20 de novembro, um mês pelo antirracismo. Eles trazem o antirracismo para todos os dias, em todas as disciplinas. Ciências, educação física. A aula de educação física, meu filho aprendeu sobre a Olimpíada, o Jesse Owens, que na Alemanha, que tirou o primeiro lugar. Então, está presente em todos os momentos. E isso dá muito orgulho de ver, porque começou com uma pequena provocação das famílias, mas a escola abraçou lindamente. A escola abraçou, fez disso um compromisso, um valor, e não ficou só na Escola Parque da Gávea. Isso foi para a Escola Parque da Gávea, e a Baema começou a replicar modelos que foram propostos pelos pais em outras escolas, em São Paulo e em Minas. Bastou um movimento e as pessoas precisavam disso, né? Eu acho que todo mundo sabe que o racismo é algo que você tem que ser combatido. Falta concretude, falta a intencionalidade. As pessoas não sabem muito como fazer. Exatamente. E às vezes nem sabem, né, Lili? Às vezes elas nem sabem que são ou que estão tendo algumas atitudes racistas, mas elas não sabem, né? E o que eu achei muito interessante desse trabalho de vocês é justamente porque surgiu dos pais, não foi da escola, que geralmente, igual você citou aí, geralmente trabalha esses temas em épocas pontuais que tem a ver aí com a temática, ou quando alguma coisa acontece, como é o caso que aconteceu recentemente com o Vinícius Júnior, e aí elas trabalham, mas depois parece que a coisa esfria e fica de lado, né, e não volta mais para essa temática. E eu gostei muito desse exemplo de vocês, porque eu vivi isso também. Eu tenho 2 filhos, eles estudam numa escola particular. E um dos meus filhos, eu tenho um que é moreninho e eu tenho um outro que é lourinho do olho azul. E eles convidaram o meu lourinho do olho azul para fazer a propaganda da escola, para chamar para novas matrículas. E eu questionei exatamente isso. Não foi o porquê que o meu outro filho não foi chamado. Não era uma questão de ciúme de mãe, de querer que os 2 participassem. Não era. Eu questionei exatamente isso que a Letícia falou. Mas por que vocês querem usar um lourinho do olho claro? Que imagem vocês querem vender? O que vocês querem passar com isso, né? E eu fiquei desapontada com a escola mesmo, porque eu escutei assim, a gente gostaria de mostrar essa diversidade, a gente gostaria de ter essa diversidade aqui, mas infelizmente isso não é possível. E é sim possível. Se eles quiserem, isso pode ser possível. Eu senti muito da escola, assim, que eles jogaram a responsabilidade para questões sociais, para o governamental, enfim, o que seja. Mas, opa, a gente não tem culpa disso. E tem. Todo mundo é responsável, né? E pode fazer algo. Por isso que eu achei o de vocês, assim, um exemplo formidável que não à toa foi para o grupo de educação e que expandiu aí para outros estados. Mas aí vem minha pergunta. Todos os pais abraçaram? Foi bem aceito? Como é que foi essa receptividade, tanto da escola, quanto dos pais, quanto dos alunos também? Aqui na Gávea, a gente tem uma comunidade bem aberta e bem parceira, né? Então, nosso grupo surgiu bem devagarzinho, na pandemia, a gente foi uma conversinha aqui, outra conversinha ali, era um momento que a escola também estava se reinventando como escola, né? A aula online, milhões de questões. A gente entendeu que ia ser a passos lentos. Quando as aulas voltaram presencial, as primeiras reuniões do ano, a pessoa responsável pelo Comitê da Diversidade Racial, que é o Fábio Conceição, professor de História, ele apresentou o nosso grupo nas reuniões iniciais.
E aí a gente teve muita procura. Hoje a gente tem uma rede no WhatsApp de 200 pais, o que eu acho um número bem significativo, né? A escola tem cerca de 1.500 alunos. É claro que tem um ou outro que acha que isso é um exagero, que é mimimi, que a história do antirracismo está na moda, mas aqui na Gávea a gente sente que é um número muito, muito pequeno, né, Lili? Sim, existe uma preocupação também que é natural dos pais com o Enem, mas a proposta da escola não é incluir matéria ou mudar a matéria, é simplesmente uma abordagem crítica, que não seja exclusivamente eurocêntrica, traz outros conhecimentos, preocupado também com o não apagamento epistemológico de outros saberes indígenas e africanos. Então, essa preocupação inicial dos pais, ela hoje não existe mais. É assim, se compreendeu que é simplesmente uma nova abordagem e uma abordagem até mais crítica, e que o aluno consegue fazer links, ele consegue criar pensamentos e um raciocínio muito mais amplo, muito maior. Na verdade, esse tipo de educação com abordagem antirracista, ela é transformadora. Ela te permite ter um olhar, uma perspectiva muito mais ampla sobre tudo na vida, né? É algo que o aluno vai levar para fora da escola também. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu acredito que a educação é para transformar, não é para replicar o que está na sociedade. E isso a gente já faz, isso é adestramento, não é educar. Com o tempo, essas preocupações iniciais foram sendo alijadas, colocadas de lado, e as famílias hoje entendem que a educação antirracista é válida e traz muito mais benefícios. Assim. É algo que é a médio e longo prazo. A gente vai vendo a transformação acontecendo lentamente, mas as transformações são sólidas, são consistentes. Vão começar numa nova geração e que elas vão replicar, e aí, quem sabe, a gente vai ter esse tão sonhado mundo aí mais, né, mais igualitário, mais de humanidade, de mais respeito também, né? Agora, para fazer essas transformações aí que vocês propuseram, é preciso ter profissionais específicos dessa área? Quando vocês falam, a gente queria contar, por exemplo, uma história diferente do descobrimento do Brasil. Quando a gente propõe, quando a gente leva isso para uma escola, a gente precisa que os profissionais também ali, os professores, eles também abracem essa proposta e eles estudem, ou que a gente traga novos profissionais. O que está ao nosso alcance fazer e o que a gente precisa chamar ajuda para que tudo isso aconteça? Ter uma consultoria especializada, com certeza ajuda a acelerar resultados. No nosso caso, isso aconteceu de uma forma orgânica, foi fluindo de uma forma natural. Outras escolas contratam consultorias. E a PARC já tem um perfil de professores, a PARC dá curso para outros professores. Quem trabalha com educação tem que estar sempre estudando, sempre se questionando, sempre se atualizando. Então, isso aconteceu muito naturalmente. Tem uma troca muito grande entre os professores, tudo é muito conversado. A gente percebe que educador tem esse perfil. Tudo é muito conversado, tudo é uma troca, tudo tem que ter um sentido, um objetivo. Então, por isso que é gradativo, por isso que é um pouco mais lento, mas funciona, isso vai. Mas, Silvia, nessa troca que a gente tem com outras escolas aqui do Rio, que estão fazendo trabalho semelhante, a gente percebe que não tem uma fórmula, sabe? Cada escola tem uma cultura, cada escola é estruturada de um jeito, então não adianta eu falar para você, vai por esse caminho, vai pelo outro. Você dentro da escola, melhor do que ninguém, sabe como a sua instituição funciona, né? A parceria é fundamental, sem essa parceria nada acontece, mas não tem um caminho certo ou errado. O grupo de pais que quiser começar um movimento desse dentro da sua escola vai ter que entender como ali vai funcionar e qual o caminho que ele vai seguir, né? É conversar e começar, é dar o primeiro passo. Até a questão da localidade eu acho que influencia também, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Talvez por vocês serem do Rio, vocês já vivem situações que já é muito do cotidiano de vocês. Por exemplo, eu morei no Rio 8 anos e eu amava ir para a praia com os meus filhos, principalmente por causa dessa possibilidade de convivência com pessoas de diversas classes sociais, de diversas cores. Então, assim, o meu filho brincava com os meninos na praia, brincava a tarde toda, eu comprava um picolé para ele pediu para eu comprar para o menino, que ele tinha acabado de brincar também, aquela coisa toda. Na hora que acabava o dia, ele falava, ele pode ir para minha casa, continuar brincando lá em casa, aquela coisa típica de criança, né? E quando eu via, eram meninos, eram crianças de uma realidade completamente diferente da deles.
Por exemplo, aqui em Minas, né, eu que estou aqui em Belo Horizonte, já é mais difícil a gente ter esses lugares. A gente tem as praças, a gente tem os parques, mas mesmo assim ainda é muito selecionado, ainda é muito segregado. A gente tem ali aquelas praças, é na Zona Sul, então fica afastado, fica cada um no seu canto, não tem essa mistura, né? Então, se não for para a gente promover isso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é mais difícil de ter essa mistura, vamos dizer assim, aonde mais que a gente pode encontrar, né? A nossa escola é vizinha da Rocinha e de uma outra comunidade menor chamada Parque da Cidade, né? Não tem como a gente fechar os olhos para essa realidade. Muitos funcionários da escola são moradores dessas comunidades, né? Durante um período que a Rocinha teve uma questão de disputa de poder, a nossa escola ficou uma semana sem aula, porque o tiroteio era ali do lado. Nossos filhos viveram isso. Eles estão inseridos nessa realidade, quer queira ou não. Então é isso, a tipografia do Rio de Janeiro não nos permite fechar os olhos para essa questão, né? Inclusive, a escola tem projetos que abraçam essa comunidade, o ensino médio tem um projeto de pré-ENEM, que dá aula para alunos dessa comunidade. Então é aquela história, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente precisa mudar um pouquinho o nosso entorno, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Me conta mais um pouquinho, Letícia e Lili também, dessas atividades que vocês fazem. Me deem exemplos, assim, quais que vocês, quando a gente fala assim, mas o que vocês já fizeram? Quais atividades que foram marcantes, que quando a gente fala com vocês, vem à cabeça? Então, a gente se dividiu em alguns grupos de trabalho, né? Que, como eu te falei, hoje muita coisa já roda sozinha na escola. Então, assim, a gente começou a rever a questão da bolsa. A gente gostaria de ter mais de alunos bolsistas. Quando fomos conversar com a escola, entendemos que a escola tem um número de alunos bolsistas enorme. Todo funcionário da escola tem direito a colocar o filho depois de 3 anos de carteira assinada, sendo ele da função que for. E a gente viu que esses alunos, eles ainda precisavam ser abraçados com algumas coisas. Então, não adianta a gente colocar mais alunos bolsistas quando a gente ainda tem alunos dentro que precisam ainda de muita ajuda, né? Então, foi um caminho inverso. Vamos cuidar dos que a gente tem hoje. E, para isso, a gente desenvolveu uma série de coisas, inclusive a Baema, que é hoje o grupo financeiro dono da Escola Parque, né? Lançou um fundo para a gente conseguir dinheiro para pagar a viagem desses bolsistas, para pagar os custos extras desses bolsistas. Então, isso foi uma das coisas. A gente como escola, letramento racial para a comunidade escolar toda, houve um letramento para os funcionários, para os professores, houve um letramento para as famílias. Esse letramento racial interno foi uma sensibilização também, uma forma de sensibilizar os professores e os coordenadores. Mas tem um projeto, uma iniciativa que a gente tem muito orgulho. A gente viu a necessidade de criar uma metodologia de diálogos para lidar com situações de racismo dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, a gente estabeleceu princípios, balizas, valores a serem levados em conta na aplicação dessa metodologia. Ela ainda está em desenvolvimento, ainda foi levada para a Baema, da Escola Parque foi levada para a Baema, e tem um núcleo ESG que está discutindo e estudando a melhor forma de ampliar a aplicação dessa metodologia em outras escolas da Baema. E a gente tem casos muito legais que a metodologia foi aplicada de uma forma muito bem sucedida. Tem uma história de bullying em que a menina que praticava o bullying e o menino, eles se tornaram amigos depois. E a menina virou uma defensora da causa antirracista de uma forma assim impressionante. Então, a gente tem histórias bem-sucedidas, porque como é um ambiente escolar, o objetivo é educar, é transformar. Não é apenas punir. A punição, às vezes, não vai trazer nada. Pode trazer aquela satisfação momentânea para alguns, mas ela não transforma, ela não muda. A gente aplicando essa metodologia de diálogos, a gente espera que isso vá se consolidando, que vá se espalhando e cada vez mais se aprimorando. A gente dá mais segurança também para os educadores abordarem racismo e criarem uma mediação, com pequenas atitudes, uma ideia que começou ali num grupo, se projetou e está mudando, ajudando muitas crianças. Vocês concordam que as pessoas não nascem racistas? Que elas se tornam?
dependendo da forma como elas são criadas dentro de casa, da forma como as coisas são conduzidas na escola, no meio que ela vive também. Uma cena que me chamou muito a atenção do episódio do Vinícius Júnior, e escutando vocês falando agora, enquanto aquela torcida ali ficava falando o que falou pro Vinícius Júnior, tinham crianças naquela torcida. Mas pelo menos nas imagens que eu não vi nenhuma criança gritando. Eu não vi nenhuma criança também fazendo parte daquilo. Pelo contrário, eu vi meio que uma paralisação, meio que peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, e elas observando só aquilo ali. E vendo vocês falando isso, né, uma criança que tinha um comportamento e que quando ela foi educada, quando algumas coisas foram esclarecidas para ela, que isso não é aceito, que isso não pode ser aceito, as coisas mudaram. Vocês concordam com isso? É objeto de debates, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, que as crianças elas percebem muito cedo o racismo. A criança preta ela tem que lidar com o racismo muitas vezes na escola. A primeira experiência racista da maioria das pessoas é no ambiente escolar. E é muito difícil para uma criança entender que ela vai ser julgada pela cor da pele e que isso muitas vezes é feito por adultos, porque ela acha que deveria ter, né, maior sabedoria ou uma forma correta de lidar com as situações que são referências. Então, isso a criança repete o que ela vê no mundo. Por isso, se a família e se a escola não forem ativamente antirracistas, a criança vai crescer. Ela vai ter uma perspectiva de mundo racista, porque o racismo é sistêmico, é estrutural, está em todos os lugares, tem racismo recreativo, racismo epistemológico. Então, sem uma intencionalidade, a criança vai reproduzir e vai ser racista. E racista não é só a pessoa que xinga, como foi o caso, esse episódio lamentável com Vini Júnior. Racista é a pessoa que está ali, reproduzindo todo um sistema que é de opressão e que mantém uma minoria no mesmo lugar, usurpa direitos. Isso também é ser racista, né? Quando você não se opõe ativamente, é uma concordância implícita. E por isso a importância de nós trazermos esse assunto para dentro da nossa casa desde sempre, né? Na nossa casa, nas escolas. Então você fala, mas eu não tenho como falar com uma criança de 3 anos sobre racismo. Claro que tem. Você vai falar da forma que aquela criança consegue entender. A literatura está aí, tem milhões de livros para você ler com seu filho, para você começar a normalizar esse assunto desde cedo, né? Porque é aquela história, o não dito às vezes é muito pior do que o dito. Então vamos trazer esse assunto para casa, vamos debater na hora do jantar. As crianças que amam futebol, com certeza todas entenderam esse episódio do Vinícius Júnior. Vamos trazer, vamos conversar, vamos questionar o que elas entenderam sobre aquilo. E o exemplo, né, Silvia? Não adianta nada também a gente ter um discurso lindo se a gente não dá bom dia pro porteiro. Então é aquela história, né? O exemplo é tudo. Bom, eu trouxe um dado aqui que comprova muito isso que vocês estão falando. No Brasil, 84% das pessoas percebem o racismo, sabem que existe, mas apenas 4% das pessoas se considera preconceituoso. Onde que as pessoas podem estar sendo racistas e elas não estão percebendo? Elas simplesmente replicam, sem questionar. Quando elas entram num restaurante e naturalizam não ter famílias negras, isso é aquecer, isso é concordar, isso é replicar. No ambiente de trabalho, quem está do seu lado? Quem é a chefia? Quem é promovido? Quem tem mais oportunidades? O racismo está nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que não são questionadas. Quando você pensa tudo que a gente normaliza uma maioria, a base da pirâmide social são mulheres negras, são pessoas negras pobres. E por que a gente acha isso natural? Por que a gente não se questiona? A falta de questionamento já é por si só, né, um pouco de reproduzir o racismo. A Robin DiAngelo, uma mulher branca que trabalha com diversidade nas empresas, ela escreveu um livro, Seja Antirracista, foi best-seller no New York Times. E ela diz que o racismo é sempre praticado por uma pessoa que não se acha racista. E isso sintetiza tudo, né? Quando você normaliza, se você não está se questionando, você não faz algo consciente e ativamente
provavelmente você está sendo racista. Não, e tem uma coisa que a Lili sempre fala também, né, Lili? Do bom e do mal. As pessoas acham que a pessoa racista é uma pessoa má. A pessoa racista, ela não é uma pessoa má, né? Ela simplesmente está inserida num contexto que ela aprendeu a ser assim. Então tá na hora da gente desmistificar um pouco isso, de quem é o racista é mau. Não, não é assim que funciona, né? O racista tem pequenas atitudes racistas que às vezes nem ele mesmo percebe, justamente por essa falta de reflexão que a Lili estava falando. Sim. A Robin DiAngelo, inclusive, ela fala que o que dificulta o debate é uma reação defensiva de pessoas brancas, porque elas consideram uma acusação pessoal. Então, elas não querem ser uma má pessoa e rejeitam. Por isso que a gente não consegue avançar muitas vezes no debate. Por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade. Agora tudo é racismo. Eu não sou racista, isso não foi racista. Porque isso implica uma autorreflexão, uma análise crítica de si mesmo, muitas vezes, que pode incomodar. Não é uma coisa fácil. É o que a gente chama de fragilidade branca. Por isso que é importante sair disso, de quem é bom e de quem é mal. É importante entender que é sistêmico e que é estrutural, que se você não fizer algo como pessoa, você vai estar sendo racista também. Eu sempre fico com muito receio e tenho muito cuidado para abordar esse assunto, por eu ser branca e às vezes ser mal interpretada do tipo, mas é muito fácil para você falar, mas você tem os seus privilégios, mas você nunca passou por isso, ou também, você que vai falar, então por que agora, nesse momento, não é uma pessoa preta que está falando? Qual que é o seu sentimento quando você vê, por exemplo, aqui, né? A gente está aqui podemos dizer, nessa roda de conversa, que temos aqui, 3 mulheres, 2 brancas e uma preta. Isso para você te incomoda? Quanto mais pessoas falarem, melhor. Quanto mais pessoas, às vezes de um determinado grupo, falarem, é melhor do que outras. Como que você enxerga que esse debate pode ser feito e pode ser replicado da melhor forma possível, né? Não me incomoda. Inclusive, eu acho que é esse o caminho. Pessoas brancas precisam falar de racismo. O limite é respeitar a dor do outro. Porque quando pessoas negras falam de racismo, falam de um lugar de muita dor, trauma. Hoje se discute muito a psicologia antirracista, a saúde mental da população negra, porque o racismo causa danos. É difícil, às vezes, para uma pessoa negra falar de antirracismo e separar a dor dela. Ter uma visão estratégica, mais consistente e coletiva de combater. Já que o racismo foi inventado, a raça foi inventada, a branquitude é uma questão dos brancos, então é impossível que esse debate antirracista não tenha participação dos brancos. A Letícia fala do lugar de fala de uma mulher branca. Ela conta a experiência dela como uma pessoa que viveu numa bolha branca e começou a ter um olhar mais ampliado. Eu falo do lugar de fala de uma mulher negra, mãe de meninos pretos, e esse diálogo vai ter desconforto. Em alguns momentos vão ter desconfortos, mas a gente tem que pegar isso e transformar em alguma coisa útil, produtiva e concreta, e não evitar desconforto. É a partir do incômodo que a gente vai avançar. A gente tem que encarar. Trouxe mais um dado aqui da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que revelou que no primeiro semestre de 2022, 610 denúncias foram registradas no Brasil para o crime de racismo. E no mesmo período foram registradas 97 denúncias de injúria racial. Aí eu queria que a gente deixasse aqui muito claro. Qual que é a diferença entre racismo e injúria racial? O racismo, ele atinge o coletivo. E a injúria racial atinge uma pessoa. Hoje, com a nova lei, eles estão equiparados em termos de gravidade do crime e punição. Antes, não, a injúria racial era considerada mais leve e muitas vezes um crime de racismo era desqualificado, era enquadrado como injúria racial para ter uma punição mais leve. Né? E o racismo ele é estrutural, ele é sistêmico, ele faz parte da estrutura. E enquanto a injúria racial pode ser o xingamento, chamar de macaco. Isso é uma injúria racial. Né? O racismo é muito mais amplo, é impedir o acesso pelo elevador social, né? Impedir que se hospede no hotel. Esse tipo de atitude, de ação, de conduta, aí já é considerado um crime de racismo.
tudo é um desrespeito, tudo é uma agressão com o outro e que deve ser combatido, né? Você também entende dessa forma? Acho que até a lei agora já está entendendo, né? Quando ela começa a dar as mesmas penalidades para essas duas práticas, né? E o debate na jurisprudência era nesse sentido que eu falei. Agora, para quem é do meio jurídico. Agora, como de fora, a gente sabe que tudo é a mesma coisa e que tudo tem que ser combatido. Não tem como falar que é só sobre ele, né? É sobre todos nós. O que a gente pode esperar por aí? Quais são os projetos, as novas ideias que vocês têm da EP Diversidade Racial? O que vocês podem falar de como é que está esse grupo? Como é que vocês enxergam ele daqui para frente? Então, a gente hoje entende que muita coisa roda sozinho ali dentro, né? A gente deu esse pontapé inicial, a escola abraçou o projeto e o nosso filho cresceu e ganhou o mundo. Então, estamos pensando em sair dos muros da escola também, ter esse tipo de bate-papo em outras vizinhanças. Nossos filhos também não ficarão nessa escola para sempre, né? Meu e da Lili já tem 12 anos. Passar esse bastão para a próxima geração de pais que está vindo por aí também, com outras ideias, outros projetos. A gente entende que nosso trabalho foi feito. A gente continua ali do lado da escola, no que a gente pode ajudar, mas estamos pensando agora em voos maiores. Que bom que realmente chegue a cada vez mais pessoas, a cada vez mais escolas, que inspire. Acho que esse papo aqui foi muito para isso, para a gente inspirar que as pessoas partam para ação, que a gente saia desse papo de não ao racismo, diga não ao racismo, mas que a gente entenda de fato como agir sobre esse assunto, né? É esse o significado do termo antirracismo, que às vezes muita gente ainda não consegue entender, né? É a gente se posicionar, é a gente juntos encontrar uma solução para que isso em pleno 2023 ainda não aconteça, né? Muito obrigada, gente, por essa troca, por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha realmente inspirado mais e mais pessoas e instituições. Vou passar esse link aqui desse podcast já para a escola dos meus filhos, para pais, para os amigos, para que cada vez mais pessoas escutem e sejam inspiradas, né, por esse trabalho aí potente que vocês criaram. Muito obrigada, Silvia. Obrigada pela sensibilidade, pela disponibilidade também de nos ouvir e espalhar a nossa mensagem. Também te agradeço bastante, Silvia. Foi ótimo trocar essa ideia com você e com a Lilia. E estamos à disposição aqui para o que você precisar. Bom, deixem aí as redes sociais, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, trocar ideias, pegar informações também, encontram vocês no Instagram, não é isso? É @antirracismo_descomplicado. E o nosso grupo da escola é @EP Diversidade Racial. A gente atualiza, tem tudo que está acontecendo no mundo ali. Aguardamos vocês por lá. Isso aí. E eu aguardo também você que está me escutando para o próximo episódio. Tem muitos também que já foram gravados. Cada episódio sobre um tema, sobre uma história, sobre um projeto e principalmente sobre pessoas inspiradoras. Eu aguardo você.